Saudações, nobres ouvintes, podcast Sem Esperança. Eu vou dar uma videoaula, basicamente para explicar certas coisas acerca de certos números que aconteceram sobre o Holocausto, certo? E, digamos assim, sobre a Segunda Guerra e a Alemanha nazista. Ok. Primeiro é sobre o extermínio e segundo sobre os campos de concentração. Bom, os nazistas, Hitler, mas precisamente chega ao poder em 33 e já começa a perseguir os detratores. E nisso ele vai montando o Estado policialesco, como chamam, né? Então aí já vão enchendo cadeias. Principalmente, por exemplo, quando há um incêndio no hashtag. Aí ele proíbe os partidos comunistas e persegue eles e prende. E como o número é grande, simplesmente se cria campos de concentração. Não dá para erguer, não há vontade, não há tempo hábil de erguer prisões no sentido de um muro alto, tudo de pedra. Não. Campos de concentração, que é o que? É um alambrado, cercado, torre de vigia armada e uns galpões assim onde os prisioneiros dormiam. E isso durante assim o período pré-segunda guerra, até 39, né? Ok? Bom, e aí vão se prendendo comunistas, socialistas, testemunhas de Jeová, maçons, ciganos, nazistas dissidentes, e por aí vai. Artistas. Um filme que retrata muito bem isso é A Sétima Cruz, que fala de um homem que foge de um desses campos de concentração. Outro filme também é A 25ª Hora, com Anthony Quinn. Filme muito bonito, diga-se passagem. Certo. E durante a guerra também haverão campos de concentração para prisioneiros de guerra, certo? Tanto soviéticos, poloneses, quanto para, por exemplo, franceses, ingleses. Aquela foto do Himmler sendo encarado por um soldado soviético, né, cheio de marra, por exemplo, é de um campo de concentração. Porque conforme eles fizeram avanço, eles prenderam mais de 1,5 milhão de soldados soviéticos, né, durante a Operação Barbarossa, que é a invasão da União Soviética. Certo? E também retratado em dois pontos ficcionais, duas obras de ficção que retratam já no Ocidente. A Guerra de Hurt, com Bruce Willis, ou Hart, com Bruce Willis, e o Guerra Sombra e Água Fresca. Eu não sei o nome dos atores, mas tem um britânico, um americano e inglês, e eles fazem umas escripulias num campo de concentração, umas sabotagens, certo? Então, assim, basicamente é isso que acontece. Também vai ter na Polônia, por isso. Outra coisa, sobre o extermínio. Os nazistas, eles eram eugenistas. Então, eles tiravam doentes mentais, deficientes mentais,
E basicamente qualquer pessoa, digamos, eles tinham vida indigna de viver, né? Mas basicamente qualquer pessoa que eles considerassem doente e, de certa forma, incapaz de viver em sociedade. Degenerados, digamos assim. E aí o que acontece? Eles começam a incentivar as famílias a enviarem, né? As pessoas sabiam e também as pessoas sabiam que os seus parentes não iam sair de lá, tá? E aí houveram vários métodos de execução desses pacientes, já que eram casos de saúde. E é certo. E aí tinha, por exemplo, injeção de insulina, depois foi escliquinina, aí veio aquele do gás carbônico, que é o que acontece, eles ligavam o escapamento de um caminhão, ligavam numa sala, né, ou num chuveiro, ligavam um cano de escapamento e a pessoa sufocava a morte. E aí depois, já durante a guerra, se desenvolve o Zyklon B, certo? Então foram eles que testaram em si o extermínio. Foram eles os primeiros exterminados, certo? São as pessoas consideradas indignas de viver. Perfeito? Então, bom, o que acontece? Bom, quem pensou no Holocausto, digamos assim, foi esse homem aqui, Reinhard Heydrich. Pessoalmente é uma melhor biografia que eu já li. Deixa eu ver. Tem as fotos dele. Aqui. Ó. Esse daqui é um Heinrich Himmler e essas, chefe das SS. E eles vão ser os responsáveis pelo Holocausto, certo? O Heydrich, deixa eu ver. Olha ele com o filho dele. Mas não interessa. Deixa eu ver uma que aparece. Aqui ele e outra com o Himmler. Certo? Ele aqui, esse altão. Ele vai pensar, olha, a primeira estratégia dele vai ser, já durante a Primeira Guerra Mundial, não, Segunda, vai ser o que? Aproveitar, tomou a França fácil, em menos de um mês, né? Holanda, Dinamarca, Bélgica, por aí vai, em horas, né? A Inglaterra vai ser fácil também. Então, com a Operação Leão Marinho e com o domínio das colônias na África, se dominaria a Inglaterra, conquistaria ela, pegaria a frota mercante dela, né? A frota mercante dela e depois transportariam judeus, os ciganos, os testemunhos de Jeová, basicamente todos os indesejáveis, para um estado controlado por nazistas, mas de pessoas em Madagascar, que na época é colônia francesa. Porém, a invasão da Inglaterra dá errado e eles começam já em 1941, começam a Operação Barbarossa, que é a invasão da União Soviética, certo? Bom, basicamente os judeus começam a se acumular, tanto não só judeus, como da Polônia, soldados poloneses, intelectuais poloneses, e por aí vai. E também conforme se avança pelo território soviético, certo? Vai se acumulando
várias pessoas. Aí o que acontece? Bom, aí surgem os campos de extermínio, certo? É uma coisa, porque você tem muita gente, certo? E assim, é uma questão, não dá para mandar Madagascar alimentar eles, basicamente milhões de pessoas, simplesmente é inviável, né? Para uma economia de guerra, onde braços são direcionados para a guerra, né? Não para lavoura, por exemplo. Então é necessário se livrar dessas pessoas. E aí começam o extermínio em si. Aproveitando o Action 4, que começa na Segunda Guerra, mas o extermínio já vinha de antes. O extermínio. Matança. O que acontece? Eles começam a matar os judeus, certo? A matar os judeus com. Bom, quem não podia ser utilizado como mão de obra escrava era morto. Basicamente aquilo que a gente vê na lista de Schindler. O que mais? E nisso, o que acontece? Eles basicamente eram executados a bala. Abria-se uma vala, mandavam enfileirar, atirava isso. E nisso, o primeiro que tirava soldado da linha de frente, né? E também simplesmente afetava o psicológico desse atirador. Afinal, uma coisa, se já é traumático, por exemplo, você vê alguém vindo atirando em você, sabendo que é o inimigo, sabendo que se você não atirar você morre. Imagine ver, por exemplo, uma mulher com um filho no colo, ou crianças, idosos, certo? Então isso daí afetava muito. E o comando alemão sabia disso. Com a morte dele, do Heydrich, que se começa, digamos assim, vamos mostrar o enterro dele. Tá aqui. O enterro dele é que se começa a solução final. E aí também vai umas coisas sobre os números. Primeiro, não foram 4 anos como as pessoas pensam que seria de, por exemplo, de 39 a 45. Não. Seria de 42 a 44, ou seja, 2 anos. Segundo, entre campos de concentração apenas e com os de extermínio, as câmaras de gás, temos 36. Por exemplo, Sobibor, Treblinka, Bergen-Belsen, eles eram exclusivamente de extermínio. Assim, e também não era apenas uma câmarazinha de gás que cabia 5 indivíduos. Não, era uma câmara enorme, que cabiam mais de 2.000 indivíduos, certo? E que, dependendo do período, funcionavam mais de 24, mais não, né, que não dá para ter mais que 24 horas, mas funcionavam 24 horas por dia, certo? E não era, cada campo tinha uma variedade, mas Sobibor, se não me engano, eram 8 câmaras, e Auschwitz eram 12, certo? É claro que também tinham aqueles, como se diz, aqueles campos que, como Auschwitz, era um complexo que tinha fábricas, por exemplo, certo? Então
é isso que se deve pensar. Não é uma câmara de gás, não é uma câmara de gás, não é, como se diz, não é um campo de concentração. São vários, e várias câmaras, e vários crematórios, certo? Então, por isso é que você deve ter em conta. Também se deve ter em conta que não são só judeus, são ciganos em segunda proporção, né? Testemunhos de Jeová, poloneses, em alguns casos russos, alguns russos eles passavam fogo. Então, basicamente, assim, é essa quantidade que se deve ter em mente. E outra coisa, era um processo industrial, ok? Às vezes, os gaseamentos, eles duravam em média 20 minutos. E imagine isso funcionando, várias câmaras funcionando 24 horas por dia, fazendo trabalho em 20 minutos. Aí você pensa recolher os corpos para levar para o crematório, aí coloca mais 2.000 gás e simplesmente segue. E como eu disse, teve momentos, mas também teve momentos onde se executavam apenas 1.000 pessoas. Subíbor, por exemplo, teve uma fuga, tem também o filme Fuga de Subíbor, e ele foi completamente destruído. E também tinha o uso para experiências, tinha o uso para trabalho escravo, e por aí vai, certo? E só para terminar, boa parte da operação das câmaras de gás e crematórios eram feitas por judeus, na proporção de um alemão para 25 judeus, certo? Porque os nazistas sabiam que o que eles estavam fazendo era errado e não queriam ter as digitais deles ali, certo? Obrigado.